Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria e uma honra estarmos juntos. E que bênção tudo que o Senhor tem realizado, feito no meio de vocês. Eu tive uma experiência aqui, é a segunda vez que eu venho. Eu tive uma experiência, Deus falou comigo. É a segunda vez que eu venho aqui e que eu acho alguma coisa. A primeira vez que eu vim, eu achei um brinco. E esse aqui eu não sei de quem que é, mas alguém, eu nem vi quem que foi, mas eu estava andando aqui e achei. E Deus me trouxe uma palavra ao coração, que parece, mas isso não é tão importante. Realmente eu nem sei o que é, se é importante ou não, mas talvez de tudo que eu vou ministrar, sobre tudo que eu vou ministrar, eu quero que você, principalmente você que é da casa, que você pegue isso. O Senhor trouxe ao meu coração a seguinte palavra, e depois Deus me deu, assim, além da compreensão, eu consegui ter uma visão aberta de algumas coisas. Tem muitas pessoas, presta atenção nisso, pisando em terrenos cheios de pérolas, mas elas estão distraídas. E Deus falava ao meu coração que tem muita coisa sendo jogada e liberada aqui. Porém, irmãos, nós precisamos romper com a grande maldição desta geração nossa, minha e sua, que é a distração. E, irmãos, foi tão forte para mim, porque quando Deus sinaliza algumas coisas, da outra vez que eu vim, eu achei um brinco aqui. Dessa vez eu achei esse negócio que, se você me perguntar o que é, eu não sei, mas é alguma coisa de cabelo de mulher. Eu não sei te explicar, não. Só que o Espírito Santo, ele disse que tem muito tesouro, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que garimpa pérolas preciosas, e tendo encontrado uma, sabe o que ele faz? Ele vai correndo, volta, e ele vende tudo que ele tem, e ele compra, não a pérola, ele compra o campo inteiro. Quando você encontra a pérola, que é a salvação, que é a coroa, você tem que entender que a pérola é só o início, mas daquele campo existe o reino de Deus para você entrar, e o reino de Deus é alegria, justiça e paz. Então Deus falou comigo: eu estou jogando pérola, mas eles têm que pegar. Eu tenho derramado, mas eles têm que pegar. Irmãos, isso não tem a ver com vocês, igreja batista aqui. Isso tem a ver com o problema da nossa geração. Nós somos a geração com o maior número de informação. Nós somos bombardeados, irmãos, é uma overdose de informação. E nós precisamos, irmãos, fazer uma quarentena disso. Eu moro num lugar bem escondido, pastor Claudinei já esteve lá, e aquele lugar faz muito bem para mim, me guarda, protege minha mente. É um lugar de refrigério para mim, para minha esposa. E eu tenho aprendido, irmãos,
que vai haver uma diferença entre aqueles que vão entrar em alguns ambientes de promessa. Por quê? Porque o reino de Deus é um lugar de jurisdição. Conforme você responde na terra, pastor, você é autorizado no reino espiritual a conquistar um pouco mais de geografia. Você pode dizer amém? Eu costumo dizer isso quando eu falo um pouco da minha história com o Reino Unido. O Reino Unido tem uma imigração que é uma das mais complexas do mundo. Você tem que levar libras, você tem que ir com cartas bem ajustadas. Você tem uma grande probabilidade de ser atendido por hoje os muçulmanos invadiram, então 50% ali talvez sejam imigrantes de outros países, além dos ingleses, e 50% são árabes. E quando eu comecei a ir para lá, algumas pessoas falavam, olha cara, é muito difícil. Todo mundo treme na fila. Mas antes de ir, irmãos, e é isso que eu estou falando com vocês, quando eu falo sobre reino de Deus, antes de eu chegar lá fisicamente, eu já investia no Reino Unido há 14 anos. Eu já investia. Todo o livro que eu via sobre os avivalistas do Reino Unido, da Inglaterra, mesmo sem ter muito dinheiro, eu comprava. Antes de eu chegar lá na Inglaterra, minhas ofertas já tinham chegado. E meu coração então, e minhas lágrimas. Essas lágrimas do faz de novo, de saber onde eu falar, cara, eu quero pelo menos chegar lá, e lá na casa do John Wesley. Ai, pastor, isso é muito místico. Eu quero compreender o que aconteceu. E isso não é algo que eu faço por mim mesmo, isso é algo que Deus vai gerando. Agora presta atenção. Deus, irmãos, também, Ele nunca te responde algo, quando você faz uma pergunta, às vezes você está perguntando, Senhor, qual é o propósito? E Deus está falando assim, responde o que eu já te falei. Depois que você responde o que Deus já te falou, aí depois Ele vai te dar uma outra direção. Amém? Eu não posso ficar questionando, perguntando tal. Então, quando eu chego no Reino Unido, eu falo para os irmãos, eu não levo dinheiro. Lá você tem que levar no mínimo, se eu não me engano agora está em torno de 1.200 libras, que dá 10 mil reais. Você tem que ir com um hotel reservado, eu não reservo hotel. Você tem que ir com cartas de pastores, eu não vou com cartas de pastores. Você tem que falar bem inglês. Bom, isso, modéstia à parte, eu sou péssimo. O Paulo ali fala inglês, mas bem melhor que eu, né? Eu não falo inglês. Só que quando eu vou na fila e eu começo a ver os caras jogando os caras para o canto, vai para lá, que eles já vão mandar embora. Cara, quando eu vou na fila da imigração, o avião chega, eu vou na fila da imigração, vem Isaías 58, eu posso ter dormido o voo todo, porque eu durmo demais em avião. Avião é igual Rivotril. Irmão, você quer fazer eu dormir, coloca eu dentro no avião. Minha esposa vinha falando, porque esse voo que nós pegamos, falando para o Paulo, começou a cair. Eu falei assim, onde que eu estava? Aí minha mãe falou, você não vê não, Rodrigo? Eu falei, mãe, é que eu sou igual a Jesus, na hora da tempestade eu durmo. É claro que não, irmãos, é que eu vivo cansado. Então,
Eu esqueço, posso esquecer tudo, só que antes de passar na imigração, pastor Claudinei, quando eu começo a andar, porque é muita fila, aquela fila que você vai e roda, aí você vai e roda, você vai vendo o povo tenso, pessoas com dinheiro, pessoas que foram mandadas por cursinho aqui do Brasil, e eu vou indo. Isaías 58:8 vem: a tua justiça irá adiante de ti, e a minha glória é a tua retaguarda. Então quando eu chego, eu não tenho quase nada para apresentar, tem que fazer um tal de seguro. Quem já viajou sabe, eu nunca fiz, irmãos, não faço seguro viagem. Mas daí, pastor, eles podem te parar. Eu falei, porque os caras gostam de vender isso aí, irmãos. E sempre eu fico ali esperando, eu não fico assim, eu vou escolher aquele. Só que eu vejo aqueles irmãos e falo, rapaz, tem muçulmano demais, moço. Pastor, sempre quem me atende, chega na hora o meu atendente, o cara que vai fazer a pequena entrevista rápida ali comigo, são aqueles senhores, velhos, cabelo branco, típicos ingleses, sabe? E aí, o que é que você veio fazer aqui? Poucas frases que eu aprendi em inglês, eu falo. Eu vim pregar o evangelho de Jesus. E os pastores falam, não fala isso. Os pastores ensinam você a não falar isso. E eu faço questão de falar, que eu falo, Deus, se o Senhor quiser me mandar embora, eu estou doido para ver minha família. Às vezes você já está com 10 dias, está passando já 5 dias em um lugar, 5, 12, você já está querendo vir embora mesmo, né? Mas aí eles olham para mim, welcome my friend. Seja bem-vindo, meu amigo. Mas isso é jurisdição. Eu não faço por você, você não faz por mim, Claudinei, pastor Claudinei não faz por ninguém. Eu preciso encontrar os tesouros que estão sendo liberados. Amém? E aí eu pego os tesouros. E Deus, é claro que nós sentimos a alegria, o ambiente que o Senhor está aqui. O pastor diz, pastor Rodrigo, porque nós queremos que Ele faz de novo. E essa santa indignação é o caminho. Até o momento que Ele vai fazer de novo. Porque nós estamos na geração. Pastor, falaram isso, não sei quando falaram, irmãos. Porque agora nós estamos na geração do faz de novo. Amém? Essa é a geração. Então, quero deixar essa palavra antes, né? Cuidado com os lugares que você está pisando distraído. As palavras que têm sido liberadas aqui no altar. Amém. Pega. Você não está distraído porque você não está achando coisas físicas. Você está distraído porque você entrou e faz parte do reino de Deus. E agora você comprou um campo. Esse campo foi comprado junto com a sua salvação. Ele vem junto com a sua salvação. Eu peguei um navio de Dublin, Irlanda, para Gales, porque eu queria conhecer Gales, e ninguém me chamava para ir para Gales. Eu falei, diabo é sujo mesmo. Então, aí era de madrugada, e cada viagem eu levo uma pessoa comigo. Eu acho que eu levei até hoje minha esposa 3 vezes. Minha esposa não gosta muito de ir para lá, né? Amanhã cedo ela vai estar conosco, né? E levei várias pessoas comigo, amigos, levei meu sogro, só não levei a sogra, né, irmãos? E eu peguei esse navio numa viagem que eu estava com meu sobrinho. E é uma aventura, irmãos. Você sai de uma cidade da Irlanda, você chega até um porto lindo em Dublin, de carro. Ali você pega o navio, que faz a travessia do navio, passa pelo local próximo de onde saiu o Titanic de Belfast.
É legal, né, pastor? E o navio é muito bonito. Você fala, meu Deus, que navio. Aí você tira a foto assim, escreve missões. Nada, só está lá andando de navio porque comprou a passagem. Mas é legal. Então, aí eu falei, cara, eu quero pelo menos pisar em Gales ali, dar uma, né? Isso há uns 5 anos atrás. Hoje, o Senhor abriu as portas de Gales para mim, irmãos, de uma forma. A última viagem minha, eu ministrei para 80 irmãos galeses. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Pessoas que, preste atenção, há 20 anos, nenhuma pessoa aceita Jesus nessa igreja. Há 12 anos, ninguém ora em línguas. Vamos ver se tem alguma coisa pior. Ninguém orava em línguas. Mas, depois eu falo sobre isso. Irmãos, eu vim falar de avivamento, então, eu quero hoje, pastor, irmãos, compartilhar assim um pouquinho sobre alguns fragmentos, entendimentos de avivamento. E eu quero convidar você, para você não faltar amanhã, de manhã e nem de noite, mas de manhã vai ser especial. Você pode dizer amém? De manhã vai ser especial. Por quê, pastor? Não sei também, mas vai. De manhã você acorda sem pecado, né? Não dá nem tempo de pecar. O Paulo que fala às vezes, falou Pancho. Ele me chama de Pancho por causa de um filme, Pancho Villa, alguma coisa assim. Faz 20 anos que a gente se conhece, né? Falou Pancho. É bom, né, rapaz? De manhã, né? Você acorda sem pecado. Glória a Deus. Irmãos, como eu vinha dizendo, nós precisamos alinhar as nossas vidas para que nós possamos começar a dar respostas às pérolas que o Senhor tem liberado. Amém? Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um escritor chamado Bob Sorge, talvez o melhor escritor do momento. Eu acredito que ninguém é igual a ele nesse momento. Ele não consegue pregar muito bem, porque a voz dele é meio estranha. Mas ele escreveu um livro, Segredos do Lugar Secreto. E nesse livro, ele traz um entendimento sobre você, por decisão, decidir não receber essa enxurrada de informações, mas você sair do lugar de informação e entrar no lugar onde você vai praticar a palavra. Ele te ajuda muito. Tiago capítulo 1, 19 e 20. Meus irmãos, o que Tiago fala? Não sejam, ou 21, não sejam pois apenas ouvintes da palavra, mas sejamos ou nos tornemos praticantes. É diferente quando você ouve e quando você se torna praticante. Você fala, cara, agora eu estou vivendo esse negócio aqui. Esse negócio de devocional aí, 2 horas por dia, estou vivendo. Eu estou vivendo. É 1h30 de manhã, é 40 minutos, mas eu estou vivendo. Não é muito ainda, mas eu estou vivendo. Fala assim, eu estou vivendo. Fala, eu estou saindo do teórico. Porque essa geração, irmãos, o nosso grande problema é que essa geração é uma geração que ela ficou fascinada por informações. E ela é muito fraca na prática. Ela é muito fraca em crucificar a carne, em renunciar às coisas. Então nós precisamos praticar.
Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 22. Puxa uma música para nós aí, Paulo. Aleluia. Ezequiel 22, verso 30. Amém? Diz assim, irmãos, preste atenção. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas eu a ninguém achei. Busquei, Deus diz ao profeta Ezequiel, que no tempo do profeta, ele buscou apenas um homem, que estivesse entre ele e o povo. Mas Deus mesmo responde ao profeta que ele não encontrou um homem. Eu costumo dizer que, por muito tempo os pastores proclamaram no altar que Deus só busca um tipo de homem. Quando você vê as pessoas cantando, às vezes elas até proclamam isso. Porque Deus busca apenas os adoradores, que o adoram em espírito. Não é verdade isso, irmãos. Tem dois tipos de pessoas que Deus busca na Bíblia, mas tem três tipos que está escrito. A Bíblia diz que Deus busca os fiéis da terra, procura os fiéis da terra. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que Deus busca os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E diz também que Deus busca os intercessores. Quando você entende que você é o intercessor da sua filha e do seu filho, irmão, sua vida, ela se torna diferente. Quando você entende que você é o intercessor da sua casa, e que conforme vai a sua oração, conforme vai a sua vida de oração, muitas coisas podem acontecer com a sua família, ou não, amém? Agora aqui está falando que Deus buscou entre o povo um homem que amasse a cidade, que se colocasse na brecha. E queridos, se tem um tema, se tem uma coisa que nunca vai acontecer, porque até hoje, historicamente, nós nunca tivemos um avivamento no Brasil. Nós chegamos a ter despertamentos, chegamos a ter focos, mas um avivamento que impactasse o Brasil, ou uma cidade do Brasil, de tal forma que aquela cidade fosse transformada espiritualmente, a cultura fosse tocada, as finanças da cidade fossem tocadas, a terra fosse curada, sarada, e a cultura do céu estabelecida, como você vê nessas nações, nós nunca tivemos no Brasil. E é isso
que quer dizer quando o pastor coloca essa palavra, que nós podemos diminuir ou fragmentar para avivamento pessoal. Eu estou vivendo um avivamento pessoal, isso é muito bênção, cara, né? Eu quero assim dar pequenas definições de avivamento, para mim dar uma definição completa depois. Como nós estamos em um seminário de 3 períodos, nós vamos dividir, amém? Amém? Estão comigo aqui? Glória a Deus. A gente escuta muitas coisas sobre avivamento, como o pastor leu o Kenneth Hagin em 92, eu comecei a ler em 99, né? Ele foi o cara que apontou para a gente o Smith Wigglesworth, o homem que ressuscitou 23 pessoas dos mortos, e tantos outros homens, depois outros livros que vão nos apontando. Então a gente vai ouvindo o que esses homens falam de avivamento. Por quê? Porque nós temos uma ideia. E essa ideia, nesse segundo livro meu, esse terceiro livro meu que eu escrevi durante a pandemia, e é o melhorzinho que tem. Os outros eu escrevi, esse eu acho que foi Deus que falou para escrever mesmo. E a gente vai ouvindo, cara, um libera uma coisa, você fala, meu Deus, que coisa louca, isso aqui. E aí assim, a gente vai anotando algumas coisas e falando, cara, avivamento é isso. Por quê? Porque quando você estuda avivamento, a primeira coisa que você quer entender o que é avivamento, de fato, amém? Não apenas assim, avivamento, um negócio solto que eu não sei, ninguém explica direito, eu queria saber também. Por que o ano do avivamento? Provavelmente o ano que vem, se não acontecer esse ano, vai ter que continuar, pastor, não vai ter como sair mais. Né? Nem que foi igual as 2 senhoras da Escócia, as senhoras Smith, que receberam a promessa quando tinha 40 anos, quando uma tinha 82, outra tinha 84, o avivamento veio, esperou 40 e poucos anos. Então, assim, presta atenção, eu gosto muito de algumas declarações, só que depois eu vou fazer uma definição. Tem um amigo que ele disse assim, avivamento, pastor Rodrigo, é quando Deus muda para a nossa cidade. Se você entendeu, você vai dizer um glória a Deus. Já pensou as pessoas falar, cara, eu acho que Deus mudou para Maringá. Deus amor. Pastor, mas teologicamente Deus é onipresente, irmãos, não é uma questão de Deus estar aqui, é uma questão da intensidade com que Ele está aqui, se move aqui. Um outro irmão disse assim, durante um avivamento, Deus faz em poucas horas o que homens fiéis esperaram 20, 30, 40 anos. Em poucas horas, é como se fosse assim, Deus fala, eu vou descer, os montes vão estremecer, a água vai ferver, e quando eu descer, eu vou invadir aquele lugar, amém? Sabe, eu falei isso para os homens da minha célula terça-feira. Sabe quando você cansa? Eu não aguento mais, irmãos. Não aguento mais ter que ficar batendo na mesma tecla. Irmão, para de ficar se masturbando. Irmão, para de ficar assistindo pornografia. Irmão, eu não aguento mais. Toda semana a mesma coisa. Aí o cara... sabe, e daqui a pouco volta, não, quando Deus tocar esse lugar, quando Deus descer aqui, irmãos, aquilo que eu sou pastor faz quase 25 anos já, eu estou com 44 anos e eu estou acabado, olha, sou o pó, vocês dão trabalho, e é muito trabalho, tem gente que quando eu chegar no céu, querido, eu vou falar, Deus, dá uma surra nesse cara aí, eu queria ter dado, eu não dei, mas o Senhor pode dar um couro nele, porque esse cara me deu muito trabalho, eu falei para eles lá, terça-feira, me questionaram até dizer chega, tá?
O que é avivamento? Eu não sei, mas eu sei que quando Deus vier, aquilo que faz 20 anos, mais de 20 anos que eu estou trabalhando, num minuto vai mudar. Num minuto, esse lugar vai mudar. Você vai mudar, cara. Sabe? Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Me perdoa, meu amigão, mas você está na liberdade do Espírito Santo. Amém. Queridos, então, exatamente isso. Só que o que acontece? Que Deus pega algumas pessoas inconformadas, e o avivamento, irmãos, é exatamente quando algumas pessoas estão ofertando sua vida no altar, como o pastor Claudinei decidiu. Avivamento não esperem avivamento pela internet por pessoas famosas, não vai acontecer. O diabo não tem medo disso. Sabe quem que o diabo teme? Aquelas 3, 4 irmãzinhas do coque que oram constantemente dia e noite. O diabo tem medo daquelas irmãs. O diabo não tem medo da roupa que você põe. O diabo não tem medo, irmãos, do tanto que você canta bonito. Porque alguns cantam e os anjos saem correndo. Mas alguns cantam mal. Como as irmãs lá de Azul, todo avivamento, ele caminhou junto com cantores. O avivamento de John Wesley, o irmão dele foi o maior compositor de hinos. No país de Gales, tem as duas irmãs que, quando elas cantavam, em Gales, esse é Escócia. As duas irmãs, quando elas cantavam, era como se a atmosfera, ou seja, como se a presença de Deus, como se Deus falasse: eu não resisto a essas mulheres, eu resisto qualquer coisa, mas elas duas eu não resisto. E aí acontecia o que nós definimos como, que nós trazemos como a principal definição de avivamento, para quem está fazendo seminário e quer anotar, né? Antigamente, irmãos, era bonitinho, o pessoal trazia um caderninho, né? Não, eu sei que hoje tem, eu também sou meio desleixado, a gente fica, irmãos, a gente vai ficando assim mesmo, desviando devagar, né? E a gente fala às vezes: meu Deus, eu quero ser crente de novo, né? Quero ser simples. Irmãos, eu estou fazendo umas coisas na minha vida que tem muito a ver com renúncia. Deus tem me pedido algumas coisas que me custam muito. Eu estava numa cidade chamada Pedra Bonita, Minas Gerais. De bonito na cidade só tem uma pedra mesmo. Irmãos, e eu estava ministrando na igreja, e o Espírito Santo, Deus falou comigo: Rodrigo, tinha terminado de escrever esse livro, e Deus falou comigo: eu quero que você dê o seu carro. E eu fiquei ali, falei: meu Deus, mas como, Deus? Eu só tenho um carro, eu não tenho dinheiro para comprar outro carro. E aí eu liguei para minha esposa, porque eu falei assim: eu vou pegar Deus nessa. Minha esposa nunca vai aceitar um carro. Porque mulher é um pouquinho mais racional, né, irmão? Algumas, né? Eu falei: amor, eu estou aqui, sabe? E Deus mandou dar o carro para o pastor Gisélito. Ele é um pastor que anda de cavalo para evangelizar. Mas não fiquei com dó dele não, irmãos. Não fiquei não. Filha da mãe, vai andar mesmo de cavalo. Eu também andei de cargueira, andei de tudo, Está começando agora, tem que sofrer. E aí no hotel, rapaz, Deus falava comigo: Rodrigo, eu só falo com quem já está morto. Se você quer aumentar o volume da minha voz, você tem que morrer. Você tem que renunciar. Você tem que sair de alguns lugares, que não é nem pecado. Mas eu estou te chamando para você morrer. Eu estou te fazendo um convite: seja bem-vindo ao mundo dos mortos. Que não reage.
Irmãos, naqueles dias Deus me pegou demais. Eu estava com a barba há 5 anos. 5 anos deixando a barba. Irmãos, eu estava tão vaidoso que eu ia na farmácia do meu irmão ali, o Fabrício, que até caminha aqui numa célula, ele é a esposa da igreja aqui. E eu falava, cara, tem aquele creme da barba? Irmãos, eu nunca imaginei usar um creme. Eu sou um cara de casa de recuperação. Me converti lá em Itaúna do Sul, vim para a Vila Operária aqui, morei 6 anos no fundo da casa de recuperação, e nós passamos 6 anos comendo linguiça e salsichão, irmãos. Aquela linguiça que você comia e depois você tinha que escovar o dente durante 3 horas, saiu cheiro. A primeira vez que eu usei perfume para chegar perto de uma moça, foi depois de uns 3 anos, o inimigo atacava a gente demais. E aí tá eu lá passando, falei, meu Deus, vai. E aí assim, o negócio do carro foi rolando, e aí assim, eu peguei, pastor, eu nunca fiz isso, eu não subo com a não estou com a chave aqui, ó. O carro está aqui, e aí naquele dia, o inimigo me atacou, e eu levei a chave, põe bem em cima do altar. Aí eu pregando, e Deus, dá o carro. Em nome de Jesus, que voz estranha. E a minha esposa falou, amor, se Deus falou, quem sou eu? Eu não quero mais. E aí eu olhava assim, irmãos, e aqueles pastores, eles plantavam bananeira. E aí, paz, eles são animados demais. E eles ali naquela cidade, cara, Deus fazendo coisas na cidade. Aquele cara, aquele pastor, eu discipulo ele, eu que ungi ele. Ele quebrou um governo corrupto da cidade na oração na praça. Teve 7 eleições na cidade, 6 eleições, o mesmo prefeito que ganhou 2, depois colocou um cara, ganhou mais 2, colocou outro cara e ia ganhar outra. Aquele cara orando e falando, pastor, é um tempo de justiça, é um tempo que Deus vai quebrar o principado da corrupção. E a gente começou a profetizar, irmãos, e esse grupo político perdeu. Eles estavam lá rumo ao Hépta, mas não foi para o Hépta. Deus fez algo lindo. E aí eu falei assim, bom, amém, Senhor, se é, né, o Senhor, eu estou tendo certeza. Peguei a chave do carro, falei, pastor Gisélio, Sabrina, faça favor. Pastor, se o senhor vê o Gisélio, o senhor vai ficar tão feliz. Gisélio está há 25 anos no ministério também, mas ele veio de um ministério mais sofrido. Há 4 ele foi ordenado, 3 ele foi ordenado pastor por mim. E ele está com 39 anos, pastor, ele deve estar uns 20 anos mais velho que o senhor. Você vai se alegrar. E aí ele fala, mas não adianta, eu estou velho, mas você não aguenta nada, você não aguenta correr lá no morro. Eu falei, claro que não. Mas assim, o reino mesmo, um homem de batalhas. E aí, irmãos, eu peguei, ofertei o carro, foi difícil. Custa mesmo. Dói. É porque é físico, pastor? Não, é que dói. O que você faria agora? Daí você passa, você sai do controle, você passa a depender de Deus. Mas Deus já te deu. Não, Deus não deu nada, não, irmãos. Deus não fez nada. Até agora eu estou esperando, Deus não fez nada, nadinha. Ele só queria que eu ofertasse mesmo. Quando eu cheguei no hotel, que eu olhei no espelho, eu falei, Senhor, o Senhor me pegou. Eu estava bem quebrantado, irmãos. Aí Deus falou assim, mas eu quero que você oferte algo que você gosta muito. Eu falei, misericórdia, Senhor, tem minha filha? Não, né? Você está pedindo mais? Não, é algo que está aí na sua cara. Aí Deus falou comigo, eu quero a sua barba. Eu falei, não, o carro tudo bem. Barba não vai não. E eu falei, Deus, esquece. Aí eu já saí, né? Esqueci aquilo. No outro dia eu acordei, irmãos, o Espírito Santo falando, tira a barba. Eu, não, em nome de Jesus. E eu fiquei uns 7 dias ali guerreando. Irmãos, o negócio é tão sério que a minha filha vai fazer 6 anos. Minha filha não me conhecia sem barba. Quando tirou ela, o rosto do papai. Primeira vez que a minha filha me viu sem barba.
E não tem a ver, irmãos, Deus não quer minha barba para nada, não vai fazer nada com isso. Na verdade é apenas algo que mexe no nosso coração. Quando o Senhor te pede algo, e você o entrega, Ele sempre vai substituir, Ele sempre vai tirar algo de dentro de você, para colocar uma parte dEle, amém? Porque só os obedientes são amigos do Senhor, irmãos. A Bíblia diz: se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão meus amigos. Então, voltando aqui à definição de avivamento, porque o nosso tempo vai passando, né? Avivamento, se você quiser anotar, é uma invasão celestial nos afazeres humanos. Quando Deus rasga os céus e desce com sua glória em uma atmosfera geográfica. Eu quero que você olhe para mim agora. Quando Deus ele rasga os céus e Ele invade com a sua glória uma atmosfera, seja uma cidade, seja um bairro, seja uma igreja, seja uma ilha, como já houve avivamento em ilhas. Quando Deus desce com a sua glória tangível e palpável naquele ambiente, amém? E quando isso acontece, irmãos, a presença de Deus, que é diferente de apenas a gente ouvir falar, ela se torna tangível e praticamente física. Sabe o que é glória física? A Bíblia diz que quando a fumaça, o templo foi consagrado, a fumaça encheu o templo, e aquilo era a presença física de Deus, e ninguém podia permanecer de pé. Quando isso acontece, a primeira coisa que vem é que todos que entrarem nessa esfera do avivamento geográfica, todos, homens, mulheres, crianças, crentes, ímpios, eles são constrangidos, sem ninguém pregar para eles. O Espírito Santo toma o controle de tudo, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Há uma poderosa salvação, há um poderoso ambiente do céu na terra, curas, restauração, tudo aquilo que existe no céu é estabelecido na terra. Agora vem derramar do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito.
fazer o que a história nunca viu. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Nós nunca vimos, mas nós queremos ver. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos permanecer nesse lugar, amém. Irmãos, eu li o texto bíblico em Ezequiel, que Deus busca um homem. E eu gostaria assim de tentar, eu gosto muito de, amanhã vai ser o dia que eu vou falar das similaridades desses avivamentos, como foi em Azusa, como foi o avivamento wesleyano, como foi o avivamento de Gales antes, durante e depois. E é tudo muito similar. Quando você olha aquele sermão Pregadores das Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, haviam homens orando por meses na cidade, e na noite que ele pregou, no outro dia, 3 senhores passaram a noite orando. E eles falavam: Senhor, desperta essa terra. Senhor, nós não aguentamos mais a frieza. Como o pastor Claudinei disse, nós não aguentamos mais ter que ficar pregando sobre pecado apenas. Nós não aguentamos mais falar sobre esse tema aqui, Senhor. Nós precisamos que o Senhor revele a sua santidade. Por quê, irmão? Porque diante da glória de Deus, nenhum homem pode permanecer. Nenhum homem pode se exaltar. Quando nós vemos a glória de Deus, quando nós somos tocados pela glória de Deus, a primeira coisa que eu descubro são os meus pecados. Amém? Então eu queria sim pedir que alguém me ajudasse aqui para explicar sobre os intercessores. Alguém pode vir aqui? O vaso ali. Irmãos, esses caras que vêm assim, irmãos, eles são escolhidos, amém? Amém? Sempre que Deus tensiona misericórdia com o povo, sempre que Deus tensiona enviar um avivamento, pastor, mas Deus quer? Deus sempre quis, irmãos. A questão está na terra. A questão está em Ele achar os insatisfeitos. Amém? Mas a soberania. Irmãos, Deus está buscando homens que sejam dispostos a passar 12 horas em oração, que vão renunciar toda a sua vida, os seus sonhos, que se precisar serão vendidos como escravos para anunciar o Evangelho. Homens que não têm a sua vida como preciosa, contanto que cumpram a carreira e o ministério que receberam do Senhor Jesus, de dar testemunho do Senhor Jesus, amém? Então o que acontece, irmãos? Quando Deus encontra um parceiro, fala um parceiro, fala eu sou um parceiro. Só teve uns 4 que falou. Fala eu sou um parceiro. Quando Deus encontra um parceiro, um intercessor, porque isso funciona dessa forma. Deus, Ele transfere um encargo dos céus para a terra sobre a vida desse homem. E Deus começa a colocar o peso que Ele sente pela terra. Você pode dizer amém?
E esse homem, queridos, começa a replicar o peso do Espírito para Deus, levar de volta em oração para Deus. E quando esse homem começa a levar de volta para Deus, as nuvens começam a ficar carregadas. Amém? Então, são homens que carregam um encargo. Sem os seus parceiros, os intercessores, nenhum avivamento é possível. Nenhum avivamento é possível. Em toda a história dos avivamentos, irmãos, o mais impressionante é que nunca são com muitos. Obrigado, irmão. Sempre é com a minoria. Sempre é com algumas pessoas que a sua insatisfação chegou ao ponto de talvez você começar a orar e já chorar e falar: Deus, faz de novo. Faz de novo. Então, pastor, então não é com aquele grupo de intercessão que a igreja monta? Irmãos, claro que o grupo de intercessão coopera. E é dali que saem os corajosos. Mas em nenhum avivamento da história, todos os grandes avivamentos, eles tiveram como marca 3 coisas. Número 1, muita oração. Número 2, arrependimento. E número 3, um nível de renúncia próximo da morte. Quando perguntaram para Charles Spurgeon por que a mensagem dele atingia 20 mil pessoas todos os domingos em Londres, em um tempo de frieza, em um tempo onde Londres havia se desviado, em um tempo onde os bares estavam cheios, ele respondeu 3. O segredo de reavivar a obra de Deus é 3. O primeiro é oração, diga amém. O segundo é oração. Amém? E o terceiro, oração. Quando ele manda construir o tabernáculo em Londres, estivemos lá algumas vezes. Ele pede que embaixo do tabernáculo construa um porão. E ninguém entende. Pastor Batista, construir porão para quê? Para comer? Como diz Leonard Ravenhill, no livro que alguns estão lendo, quanto menos oração na igreja, quanto menos o Espírito Santo, mais a gente tem que servir café e bolo, entretenimento, show gospel, pagar cantor, pagar pastor famoso. Agora, se o Espírito vem, é Ele que atrai, amém? É Ele que te chama, é Ele que te ama, é Ele que te abraça. Você começa a ver que não é um carro novo, não é quando você termina a faculdade que te faz feliz. O culto da virada do ano vocês fazem aqui, pastor? O profetizar que no próximo fim do ano, ninguém vai vir aqui dizer: eu ganhei um carro. Ah, pastor Rodrigo, mas eu quero um carro. Mas você vai vir aqui dizer: pastor, Deus me pegou esse ano, eu restaurei meu casamento, eu me tornei um pai verdadeiro, um sacerdote, eu estou tão apaixonado por Jesus, amém? Você pode dizer glória a Deus, porque não são coisas que preenchem a tua casa. Sabe qual que é o maior benefício da oração? É você sentir quem Deus é. O benefício da oração não é o que Ele te dá, mas é a presença, é as impressões que a glória, que o Espírito te marcam, amém? Então, Spurgeon construiu ali embaixo da onde ele pregava um caldeirão. E quando as pessoas falavam: cara, como é isso? Você prega para 12 mil, foi atingido na Segunda Guerra Mundial, tabernáculo, ou na Primeira Guerra Mundial.
Primeira Guerra, Segunda Guerra? Segunda Guerra foi atingido o tabernáculo. E eles refizeram para 1.600 pessoas. Eu entro lá, irmãos, eu já entro chorando. Eu entro e falo, meu Deus, o Senhor está aqui. E aí eles vêm, não pode orar. Please, não pode orar aqui. Ortodoxia morta, eles sabem tudo de Spurgeon. Eles conhecem Spurgeon, mas eles nunca conheceram o Deus de Spurgeon. E aí Spurgeon disse assim, é simples. Os 300 intercessores mandam fogo para cima, e eu mando para frente. Eu mando para frente. Por quê, querido? Porque nós precisamos regar o céu com as nossas orações, amém? Querido, se tem uma coisa que o seu filho vai ser marcado, se tem uma coisa que esses dias nós vamos ser marcados, vocês vão esquecer do que eu estou pregando, vocês vão esquecer de muitas coisas do Claudinei, só que se algum dia você sentir que Deus está aqui, nunca mais você vai esquecer, amém? A grande questão e a grande pergunta vai ser, Deus estava lá, ou não estava? E para isso, irmãos, para a gente ir aqui para o fim hoje, né, que eu falei bastante coisa no início que não estava ligada a avivamento, apesar que tudo é conectado. Quem de vocês deseja carregar uma insatisfação santa? Que isso te deixe, irmãos, que isso te incomode no trabalho. Você pode dizer amém? Irmãos, que não seja a política, a gasolina, que não seja isso que te deixe irado, revoltado, triste, que você chegue em casa triste e fale, eu não quero mais ser o homem que eu sou. Os homens não responderam, eu não quero mais ser a mulher que eu sou. Amém? Eu não aguento mais ser tão humano, tão racional. Eu não quero ser mais desse jeito. Eu quero ser submergido. Eu quero entrar nesse lugar em Deus, onde todas as coisas, aquilo que o apóstolo Paulo fala, sobre Jesus, irmãos. Ele, presta atenção, olha aqui para mim. Ele preenche tudo em todos. Irmãos, enquanto cantava uma música sobre Jesus aqui, eu tinha uma experiência ali tão poderosa. Jesus olhava eu como se eu estivesse vendo Ele olhando para nós e dizendo, como vocês são pequenos, mas eu sou atraído pela fraqueza. Amém? Insatisfação santa, irmãos. Quero compartilhar uma história com vocês que aconteceu na Irlanda. Houve um grande avivamento na Irlanda, pouco relatado. Belfast se tornou, pastor Claudinei, um lugar com 90% de casas de oração. As casas não existiam, se eu não me engano, 3 ou 4% da cidade não se converteu. A Irlanda toda, irmãos, teve 80% de conversões. A Irlanda do Norte, não a República da Irlanda. E isso aconteceu quando um professor de escola dominical, toda semana, ele chegava para dar aula para os alunos. E quando ele terminava a aula, ele via que os alunos estavam desinteressados. E é isso que nós pastores muitas vezes sofremos. Talvez seja a coisa mais difícil do ministério pastoral local. Isso não é brincadeira, irmãos. E aquele professor, cansado, ele olhou para um menino de 12 anos e disse, você pode fazer
algo a mais? Eu quero que você receba essa pergunta. Quem aqui trabalha com construção? Levanta a mão. Quem trabalha com vendas? Levanta a mão. E outras áreas aí, porque eu não vou lembrar agora, mas a pergunta que eu quero te fazer, em relação à sua vida com Jesus, é a mesma pergunta que esse professor fez para esse menino de 12 anos. Você pode fazer algo a mais? Responde para mim. Responde, irmão. Não quero pressionar, mas responde sim ou não, não tem problema. Agora eu quero que a pessoa que está ao seu lado pergunte: você pode fazer algo a mais? Irmão, não pergunte e para não, pergunta e olha para ela. Irmãos, na outra escola dominical, olha aqui para mim. Na outra escola dominical, aquele menino, ele levou tão a sério, que de 5, 6 alunos, ele lotou a sala de escola dominical. Irmãos, o professor falou assim: Jesus, o que esse moleque fez? Irmãos, na outra, ele levou os pais. Os pais começaram a ir. E ali daquela escola dominical, sabe o que aconteceu? Tiveram uma ideia: vamos fazer reunião de oração nas casas uma vez por semana. Começaram numa casa. Não foi nem em Belfast, que é a capital, foi em outro lugar. Foram para a segunda, já não cabia. Foram para a terceira. Irmãos, eles são chamados 4 jovens da Irlanda, 4 meninos. 4 meninos que começaram a orar, por causa de um professor que disse: será que Deus tem algo a mais? Você pode fazer algo a mais? Irmãos, de repente a cidade inteira estava, cada casa, cada lar se tornou um lugar de oração. E aquilo, em vez de ser uma noite, passou a ser 5 noites pela semana, e todos iam para os cultos. Aquele avivamento correu tão rápido, que 80% da Irlanda aceitou Jesus numa sala de uma casa. Por que não Maringá, irmãos? Às vezes a gente olha para Maringá, conversa com o Paulo sobre isso, parece que nós estamos em um tempo de vale de ossos secos. O pastor Claudinei, que está aqui há 20 e poucos anos labutando, sabe o que eu estou falando. A pergunta parece que é aquela mesma: onde estão os meus profetas? E nós não encontramos 7.000. Nós não encontramos. Eu já fiz vários pactos com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor pode me deixar morrer a hora que você quiser, mas só não me deixa morrer antes de ver um grande avivamento na terra. Irmãos, eu não choro eu choro porque eu sei quem eu sou. E eu às vezes falo: cara, não é isso. Nós estávamos em Gales. Eu fui convidado por um médico chamado Berg, casado com uma inglesa. Fizeram uma reunião no Zoom, 4 presbíteros para me interrogar. Me perguntaram, me questionaram, porque o Berg me convidou para pregar nesse retiro. Irmãos, o negócio era tão sério, mas tão sério, que eles recusaram a 5ª mulher mais influente da Jocum no mundo. E depois do sinédrio, que eu passei por aquele sinédrio, eles foram conversar entre eles. Um deles não acredita
em Deus direito, o outro não acredita no Espírito Santo, o outro não acredita que Deus está mais agindo, e todos eles não acreditam em quase nada. Mas eles falaram assim: ok, venha pregar. Só que nós te proibimos de impor as mãos, nós te proibimos de falar alto, nós te proibimos de sair do seu lugar, nós te proibimos de pregar mais do que 32 minutos, nós te proibimos. E eles começaram a fazer igual os Estados Unidos está fazendo com a Rússia, sanções, né? Eu falei: meu Deus, estou acuado. Quando eu cheguei, peguei o microfone, estava assim. 70 galeses, irmãos. Essa cidade tinha, no período do avivamento, mais de 30 igrejas. Nos dias em que eu estava lá, só haviam 3 igrejas, todas se fecharam. Nos dias que eu estava lá, uma Assembleia de Deus que tinha 2 senhoras, também se fechou. E ficou só 2, anglicana e essa igreja que eu preguei. Nós fomos para um retiro, próximo das colinas, onde Evan Roberts orava, subia a cavalo. Eu sabia que Deus estava ali. Eu sabia que Deus podia pegar eles a qualquer momento. E eu disse: ok, eu concordo com você. Ele tomava o microfone da minha mão, com todo o respeito de um inglês, de um galês. Ele chegava e falava: obrigado. Oh, thank you. Oh, please, aplauda ele. Irmãos, eu estava muito indignado. Eu falei: Deus, se o Senhor não vier, nós vamos ficar brigados um tempo. Na última reunião, irmãos, no último dia, ninguém tinha sentido nada, nem eu. O céu fechado. Tinha um coreano me ajudando na tangendo. No último dia, Deus me deu um texto de Marcos, que depois que Jesus pregou, ele apanhou e mandaram ele embora da cidade. Eu falei: Jesus, amém, vai ser a última vez mesmo, eu vou pregar. E subi e falei: amor, vamos lá, porque o negócio vai ser feio. E a moça da Jocum, aquela senhora da Jocum, estava lá, sentada, ouvindo. Ela disse: jovem pregador, o Espírito do Senhor está sobre ti, porque Ele te ungiu. Prega, não respeite não. Eu falei: hã? Ela disse: não respeite a religião, porque a religião sempre vai segurar o avivamento. A religião vai bater de frente, pastor Claudinei. Se você acredita, prega. Eu falei: obrigado, tia. Porque ela ficava vibrando enquanto eu pregava. Ela comemorava o marido dela, mas era só eles e mais 2 ou 3, o resto ficava bravo. Irmãos, eu comecei a ministrar com graça, com alegria, em paz, aquilo que eu queria ministrar. E antes de acabar o tempo, irmãos, eu não sei explicar, mas eu sei que Deus invadiu o ambiente. E só Deus para fazer aquilo. Um homem que é pai de 7 filhos, ele caiu no chão, ele foi lançado no chão, e ele começou a chorar, e os filhos nunca tinham visto ele chorando, e ele colocou o rosto no chão, e aí eu cheguei perto dele, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava cheio do Espírito Santo, e ele disse: pastor, fazia 12 anos que eu não orava em línguas. Irmãos, e Deus visitou aquele ambiente. Os presidentes ficaram irados, chegaram, pediram o microfone, eu dei. Eles disseram: quem puder, vá almoçar, que o almoço está pronto. Sabe quantos saíram da sala? Nenhum. Todos ficaram comigo.
todos ficaram na presença de Deus. Amém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo. Feche os seus olhos se você puder nesse momento. Puxa um hino aí, Paulo, por favor. Irmãos, nós não podemos mais pisar a unção como nós fazemos no Brasil, irmãos. Não pisa mais, não. O que Deus está te dando aqui, o que Deus está dando para vocês, quando você chegar na sua casa, não desperdiça, não deixa vazar. Não deixa vazar. O que é unção? O óleo. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. És adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. És adorado neste lugar. Tu és adorado, e mais que tudo nós queremos tua glória. Mais que tudo, mais que tudo nós queremos tua glória. Tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona, me transforma. E mais que tudo nós queremos tua glória. Mais que tudo, mais que tudo nós queremos tua glória. Tua glória, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, me apaixona. E vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória aqui. Querido, não desperdice a unção, o óleo precioso da unção. Sabe por quê, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. Unção vem de uma prensa de azeite. É alguém que está sendo imprensado por Deus para liberar algo sobre a sua cabeça. É alguém que está sendo esmagado. Jesus foi moído. Irmãos, minha filha de 5 anos está assistindo a crucificação de Jesus. Ela fica chapada do Espírito Santo.
Irmãos, lembra que você não pode pisar o Filho de Deus. E diga assim: eu quero ser participante do que Deus vai fazer na terra, eu não quero ficar de fora. Irmãos, não são os dias que estão ficando mais difíceis, mas a igreja, ela ficou mais fraca. Não pise na unção, não pise nos tesouros que Deus mostrou. Fala: eu vou pegar, eu vou honrar, eu vou beber, eu vou valorizar. Querido, se você puder, eu quero te perguntar: você pode fazer alguma coisa a mais? Você pode pegar a chave da igreja e vir orar todo dia 6 horas? Você pode capturar, sequestrar a chave da igreja. Eu quero Você pode fazer culto de oração na sua casa e o culto doméstico, Pai. Quem quiser, vamos começar a se arrepender hoje, vamos terminar amanhã. Vem aqui chorar, vem aqui se jogar no altar comigo, vem. meu coração. Vem chorar comigo. Queima por ti. Meu coração queima por ti. Eu quero um avivamento. Você pode gritar isso comigo: eu quero um avivamento. Grite isso: eu quero um avivamento. Nós estamos no processo de despertamento. Nós estamos saindo do evangelho da estrutura natural, das coisas da terra, porque nós queremos possuir tesouros eternos. Nós queremos possuir tesouros eternos. Amém? Tem fogo no
que Ele tem mais? Lógico, Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa semana, eu decidi, não que essa semana, mas nessa semana em especial, falei: Deus, eu não aguento mais. E aí eu me consagrei em jejum, estou a semana toda, irmãos, de verdade, de todo o coração. Já jejuei muito mais prolongado do que essa semana, né? Domingo fiz, eu acho que a última refeição ali pelas 7, 8 horas. E eu falei: Deus, eu vou te buscar em jejum. E, irmãos, eu nunca tive um período de jejum tão sofrido na minha vida. Minha amada, ela até falava: eita homem, sabe, me doía dos pés à cabeça, pastor Rodrigo, dos pés à cabeça, uma dor que eu nunca senti, sabe, era um mal-estar, uma coisa assim, sabe, porque é como o pastor Rodrigo falou, irmãos, é sofrido. Se a gente quer carregar o peso da glória de Deus, nós vamos ter que pagar o preço. Deus quer fazer mais. Deus tem muito mais para derramar aqui. Deus tem muito mais para derramar. Deus tem muito mais para fazer em mim, em você. Deus tem muito mais para fazer, lógico, por mim e por você, não tenho dúvida disso. Mas Deus quer fazer através de mim e de você. Mas eu não sei se vocês notaram, nós vamos encerrar agora, porque amanhã tem mais. Amém? Ó, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Creia no Senhor teu Deus. Eita Deus, vocês matam do coração. Creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Pastor Rodrigo é um profeta e ele falou assim: amanhã Deus tem muito mais. Creia nos seus profetas e creia nos seus profetas e diga aí comigo: prosperareis. Prepara. Deus tem muito mais. Mas deixa eu só falar uma coisa e te abençoar. Vocês notaram que eu comecei uma série de pregações? Qual que é o tema? Mas vocês notaram que eu não tinha, eu percebi isso aqui agora, tá, pastor Rodrigo? Aqui, ó, Ezequiel capítulo 47. Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão. Eu preguei esses três níveis. Mas você percebeu que Deus, não fui eu, irmão, Deus não me deixou pregar. Agora eu vejo, Deus não me deixou pregar a última mensagem da série: águas profundas. Tem um rio de Deus, nós estamos cavando leito. Obrigado, meu amigo, porque você assim nos ajudou muito mais hoje. O rio está ficando fundo, irmão, porque o rio é um rio de águas profundas. Não tem como, você não controla, Ele te controla. Você não determina o fluxo do rio, é o rio que determina. Então, creia que nós estamos encerrando a série Mais de Deus, hoje e amanhã, nos 2 períodos. Gere expectativas no teu coração. Ore pelo pastor Rodrigo, ore pela casa dele, né? Que Deus use a instrumentalidade humana para que Ele traga a glória dele sobre este lugar. Quero abençoar a tua vida. Pai, obrigado por essa noite. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu, nem penetrou em mente humana, coração humano, o que o Senhor tem guardado, reservado para aqueles que te amam. Onde estão aqueles que amam o Senhor?
Então se apropria, porque Ele tem muito mais. Só que diz: e Ele nos revelou pelo Espírito de Deus, que é quem sonda e perscruta as profundezas de Deus. Aleluia. Profundezas de Deus. Deus é um Deus de profundeza. Você estava numa água muito rasa. Tem pessoas aqui que, olha, misericórdia, que superficialidade, que fé tão rasa, que, meu Deus do céu, Deus está te conduzindo às águas profundas, mais fundas. No nome de Jesus eu declaro que cada um de nós, homens, mulheres, eu estou orando muito pelas crianças. Deus falou comigo que Ele vai promover um avivamento. Quem sabe, eu estou crendo, vai ser através delas que vai vir um despertamento para a gente. Crianças cheias do Espírito Santo. Cobrei, eu não sei o que está acontecendo lá. Falei com uma das líderes do ministério. Ela nem está aqui, ela está lá no Hagá. E talvez as outras, também que eu falei com a outra. Falei com a Jane e falei com a Tisa. Cadê? Está aqui a Tisa ou está lá no fundo? Está lá no fundo, né? Eu falei assim: filha, bota essa meninada para orar, porque é da boca dos que mamam e das crianças que procede o perfeito louvor. Eu falei: bota essas crianças lá, incendeia elas, que Deus as use, sabe? Pode ser utopia ou qualquer outra coisa, mas no meu coração essa turminha aí vai ser tão cheia do Espírito Santo. Não assusta não, tá? Pai e mãe, se teu filho, ó, aspas, botar o dedo na tua cara e profetizar, botar o dedo na tua cara e denunciar o teu pecado, falar: mas você mente, pai, você mente, mãe. Porque o Espírito da profecia faz. Você bebe, pai, você bebe, mãe, você assiste sujeira na televisão, Big Brother, misericórdia, o lixo do lixo. Profetizar com dedo em riste, sendo usada pelo Espírito Santo para confrontar você, porque aquilo que Deus vai fazer é muito grande e precisa de conserto, precisa de mudança, precisa. Então só estamos começando. Louvado seja Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. Senhor, recebe toda a glória, a honra e louvor. Que o teu nome suba, que o teu nome vá lá para cima, assim, ó. Todo mundo que passe aqui possa dizer: Jesus está neste lugar. É Jesus. Não fala: o pastor, pastora, o fulano, o beltrano. Não, é o teu nome, Jesus. Somente o teu nome. Glórias ao teu nome. Obrigado. Obrigado. Leva o teu povo debaixo da tua mão forte, potente, poderosa. Em nome de Jesus que nós oramos, para louvor e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Você que crê, recebe, diga amém bem forte. Amém.